Sou o professor Cires e hoje quero falar para vocês sobre um pouco de arquitetura, de literatura, de história e de política. Não tratarei do Brasil, tampouco do século XXI. Nós vamos lá para a Europa, especificamente para as regiões da França e da Bélgica, no século XIX, mais ou menos há uns 150 anos de nós, tá bom? Então eu trago para vocês essas imagens que estão ao fundo, e elas não estão aí por acaso. Essas imagens, para que vocês possam perceber, a de cima é uma praça, ok? E nessa praça há esse palacete aí, essa casa aí, tá vendo? Casa estilo assobradado. E essa foto aí é de um cara, de um grande escritor francês chamado Victor Hugo. Victor Hugo ou Victor Hugo. Muito bem. Victor Hugo, ele é um francês, grande nome da literatura francesa, no meu entendimento, um dos maiores da história, o maior da França. Victor Hugo, ele viveu na França ao longo do século XIX, mas optou por alguns anos deixar França e se mudou. E ficou muito tempo na região da Bélgica. E ficou morando nessa praça aí que vocês estão vendo, exatamente nessa casa aí que vocês estão vendo, certo? Então vamos tentar entender as circunstâncias disso. Bom, primeiro, Victor Hugo é um grande escritor francês, romancista, escreveu 3 obras que os brasileiros conhecem um pouco. Uma delas é O Corcunda de Notre-Dame, ou Notre-Dame do Paris, na tradução literal, Nossa Senhora de Paris, a famosa Catedral de Paris. Um outro livro que ele escreveu chamado Os Miseráveis, Les Misérables, e por fim, Os Trabalhadores do Mar. Essas 3 grandes obras assinadas por Victor Hugo. A trajetória desse escritor francês confunde-se um pouco com a história da França naquela época. O Victor Hugo foi contemporâneo de outros grandes nomes da literatura francesa, como o Honoré de Balzac e o Émile Zola. Eu conheço um pouquinho a obra de Émile Zola, não muita coisa de Balzac, mas a obra de Émile Zola, uma famosa, um livro chamado O Germinal. As obras, voltando agora para Victor Hugo, as obras desse grande escritor francês, Victor Hugo, elas são as expressões do que está acontecendo na França, isso quando ele começou a escrever e quando ele mais adulto. E elas sinalizam um distanciamento entre um estilo literário e outro. O Victor Hugo, por exemplo, a obra O Corcunda de Notre-Dame é uma obra que tem a ver com o romantismo, porque é uma obra que dialoga com o liberalismo na época da Revolução Francesa, na Revolução de 1830, momentos marcados pela opção feita pelos franceses pelo novo, rejeitando o tradicional, rejeitando o velho, ok? Então, a obra O Corcunda de Notre-Dame é uma obra em que se enaltece os tempos bons que estão sendo trazidos pelo liberalismo, pela Revolução Francesa. Já a obra Les Misérables, ou Os Miseráveis, é uma obra a qual o escritor faz críticas a essa realidade
estruturada pelo pensamento liberal, pelas revoluções liberais. Então ele passa a ser muito mais vinculado, não mais ao romantismo, mas ao chamado realismo-naturalismo. Então a obra Les Misérables e Os Trabalhadores do Mar são dois romances de Victor Hugo que dialogam muito com o realismo-naturalismo, que se trata de um estilo literário marcado pelo criticismo. Então, com Os Misérables, o Victor Hugo ele se aproxima de Émile Zola. E com Corcunda de Notre Dame, ele se aproxima de, vamos assim considerar, de Honoré de Balzac. Ok? Isso é muito importante. Pois muito bem. Em 1831, o Victor Hugo ele vivia numa França marcada por mudanças provocadas pela Revolução de Julho de 1830, que manteve o regime monárquico, mas mudou o governante. Saiu de sendo Carlos X, que era da família Bourbon, e assume da família Orleans o Luiz Felipe, um cara que inclusive aceita ter os seus poderes limitados pela Constituição. O Victor Hugo ele está aplaudindo essas mudanças, porque é uma época em que o escritor ele dialogava mais com o romantismo. Ele, inclusive, chegou a participar do parlamento francês. Aí, em 1848, ocorreu uma nova revolução na França. E essa nova revolução trouxe a República pela segunda vez. E aí o Victor Hugo, ele apoiou, como ele era um político, ele apoiou a candidatura do moderado Louis Bonaparte, que é sobrinho do antigo Napoleão I, ou Napoleão Bonaparte. Então ele apoia a candidatura presidencial de Louis Bonaparte. Louis Bonaparte governa por 3 anos como presidente, só que em 1851 ele aplica um golpe. E ele se torna o quê? O imperador da França. O Victor Hugo não gostou disso. Resultado, o Victor Hugo resolveu deixar o país por conta disso. Então ele se autoexila exatamente na Bélgica e vai ficar nessa pracinha que eu mostrei para vocês. Então no exílio, Victor Hugo morou enquanto Napoleão III, o antigo Louis Bonaparte, era o imperador da França. Então durante esse período ele não voltou para a França. E foi nesse período que ele escreveu a famosa obra Les Misérables, que é Os Miseráveis, né? Uma obra em que trata da pobreza, da condição miserável da classe trabalhadora na França, sobretudo. Esse romance foi publicado no ano de 1862 e é uma crítica contundente à ordem liberal. Então, nessa obra, nota-se a predisposição do escritor em denunciar a realidade, uma realidade marcada pela exclusão da maioria. Pois muito bem, nesses 20 anos de exílio, ele morou nessa grande praça aí, a famosa Grand Place de Bruxelas, a grande praça de Bruxelas. E aí você tem alguns edifícios importantes, esse maior aí que tem um torreão, que tem uma torre aí, é La Maison de Roi, a Casa do Rei, né, onde o rei morava aí. Outra coisa, foi quase em frente a essa casa, você tem aí a famosa casa onde morou o escritor francês, que deixou Paris e estabeleceu-se na cidade de Bruxelas, certo? Então foi aí que ele morou durante muito tempo. É óbvio que nesse período em que ele esteve em Bruxelas, ele foi tratado como muita celebridade, todo mundo na Europa já conhecia o cara, né, o escritor de Miseráveis, o escritor de Corcunda de Notre Dame, e ele só volta em Paris em 1871. Em 1885, o Victor Hugo ele faleceu, mas antes ele chegou a dizer que no período em que ele esteve em Bruxelas, particularmente na Grand Place de Bruxelas, na grande praça de Bruxelas, ele considerou essa praça a praça mais bonita do mundo. Uma praça que começou a ser construída no século XI e se estendeu sua construção até o final do século XIX. O estilo neo-rococó, o estilo neogótico. É isso, um pouquinho para vocês de literatura, história e, claro,
arquitetura.